Agora, queridos, eu não sou contra palmas, e eu acho que ninguém deve ser contra palmas, mas nós precisamos pensar um pouquinho na questão da reverência. Aqueles que são mais, não vou dizer antigo assim, porque eu vou me incluir no meio, mais tempo de igreja. Você lembra que no passado a gente não batia palma na igreja? E a partir de um tempo para cá a gente começou a bater palma para tudo, né? Caiu um mosquito lá, palma para o mosquito que caiu. Não tem problema, queridos, a questão da palma. O problema é que a gente acaba tornando isso. Por favor, inscreva-se no canal. Deixe o teu like, compartilhe e ajude o canal a crescer. É sobre tardança que nós vamos conversar nesta manhã, queridos. É sobre espera. O que fazer enquanto esperamos? Em especial, enquanto esperamos Jesus voltar. Enquanto Ele não vem, o que nós estamos fazendo, queridos? Algo que aconteceu no passado nos ajuda a entender o que devemos e o que não devemos fazer enquanto nós aguardamos o Senhor. Abra sua Bíblia do capítulo 32 do livro de Êxodo, e você vai ler comigo a partir dos versos 1 até o 6. Na Bíblia, queridos, nós encontramos vários momentos de tardança, e em cada um deles a vivência ali do povo, a maneira com que reagiram ou não, nos ensina muitas coisas. E uma dessas tardanças, nós encontramos, portanto, aqui nesses versículos do capítulo 32 de Êxodo. Encontrou aí? Êxodo 32, a partir do verso 1 nós lemos assim. Mas vendo o povo que Moisés tardava, presta atenção, vendo o povo que Moisés tardava, que demorava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O que eles fizeram, queridos, durante o tempo de tardança de Moisés, enquanto estavam esperando Moisés descer do monte? Qual foi a atitude deles? Pelo menos 3, e elas estão registradas aqui. Nós vamos pensar um pouquinho, queridos. No livro Patriarcas e Profetas, a irmã White, comentando essa história, ela escreveu assim: durante este período de espera, houve tempo para meditarem na lei de Deus que tinham ouvido e prepararem o coração para receber novas revelações que Ele lhes poderia fazer. Não tinham tempo demasiado para este trabalho. E se houvessem estado assim a procurar uma compreensão mais clara dos mandamentos de Deus e a humilhar o seu coração diante dele, teriam sido protegidos contra a tentação. Mas o que está em destaque aí a frase? Mas não fizeram isso. E logo se tornaram descuidados, desatentos e desordenados. Prestem atenção, queridos, que a espera, ela não pode ser utilizada apenas para reclamar, ou nem deve ser utilizada para reclamar que está demorando. Mas ela deve ser utilizada para preparo. E eles tinham muita coisa para fazer durante esse momento, durante esse tempo de espera, mas não fizeram. Pelo menos o que deveria ser feito, né? Eles fizeram outras coisas, 3 principalmente. Primeiro,
Eles fizeram mau uso dos recursos que haviam recebido. A outra coisa que eles fizeram, queridos, foi optar por um tipo de culto que mais os agradava. E uma terceira coisa que eles fizeram também, perderam de vista quem de fato os havia libertado do Egito. Isso fica claro nesses 6 versículos primeiros que nós lemos aqui, do capítulo 32 de Êxodo. Vamos pensar em cada uma desses pontos? Vamos pensar em cada um deles? Primeiro, queridos, eles fizeram mau uso dos recursos que receberam. Quando você volta à história e você começa a ler, desde o início do livro de Êxodo, você encontra o povo sendo escravizado e passando por grande sofrimento ali. E Deus aparece, conversa com Moisés, enfim, transmite a mensagem e diz assim: olha, eu vou libertar vocês. E quando eu libertar vocês, vocês vão sair com muitas coisas daqui, com muitas riquezas, eu vou mover o coração dos egípcios, é o que está escrito nesse texto de Êxodo 3, versos 21 e 22, diz assim, ó, eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias, cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e de ouro e vestimentas. Então Deus estava dizendo para eles, para aquele povo, uma nação escrava que não tinha direito a nada, que eles sairiam de lá, mas não sairiam de mãos vazias, sairiam com riquezas do Egito. Ou seja, alguém que havia sido escravo a vida toda, teria condições de ser liberto e sair com alguma coisa no bolso? De forma alguma, queridos. Mas Deus, trabalhando no coração dos egípcios, disse que quando eles saíssem, eles levariam muitas coisas. Então lá, quando eles chegam no Sinai, e que nós acabamos de ver aqui, que Arão pede para que eles tirem as joias e entreguem, aquilo não era deles, queridos. Eles haviam recebido dos egípcios de acordo com a bênção de Deus. Haviam recebido de Deus, portanto, essas bênçãos. Mas eles fizeram um mau uso daquilo lá. Patriarcas e Profetas, na página 317, diz assim, ó, seu primeiro ato, o ato de Arão, foi ordenar que os brincos de ouro fossem reunidos entre todo o povo e trazidos a ele, esperando que o orgulho os levasse a recusar tal sacrifício. Voluntariamente, porém, cederam os seus ornamentos. Você conhece aquela frase que a gente usa muito aqui no Brasil, né? Mexeu no bolso, a gente já fica meio atento, né? A gente já fica meio esperto. Arão mexeu no bolso dos israelitas. E ele esperava assim, eles não vão querer entregar isso. Eles não vão querer ceder essas coisas. Só que o texto diz que eles voluntariamente entregaram. Se utilizaram de forma incorreta, fizeram um mau uso, queridos, daquilo que eles receberam. Uma outra coisa, segunda, que eles fizeram, queridos, foi optar por um culto diferente. Um tipo de culto que mais os agradava. Pensa comigo. Eles viveram, esse povo, 400 anos como escravos no Egito. Estavam acostumados com o tipo de culto que o Egito, ou que a religião egípcia, os líderes religiosos egípcios ofereciam. De repente, eles saem e agora eles começam a aprender um outro tipo de culto, um culto diferente. Mas eles estavam acostumados com o culto, ou o tipo de culto que faziam no Egito. E agora se depararam com um culto diferente. E quando eles olharam para esse culto diferente, não tinha imagem para adorar, não tinha balbúrdia, não tinha barulho, não tinha manifestação de gracejo, não tinha questões sexuais ou de ordem sexuais envolvidas, sensualidade. Esse negócio é meio xoxo, isso é água morna, não tem graça. E eles começaram tão rápido, logo ali que haviam saído, optaram por um culto que mais os agradava, queridos. E olha que interessante, e aí tem um problema um pouquinho maior. Quando eles dizem ali, festa ao Senhor, eles não estão falando de nenhum senhor ou de algum deus do Egito. Eles estão falando de Deus, do Senhor. A palavra que aparece ali é a palavra que é traduzida para o Senhor, o Criador. Eles fazem um bezerro de ouro, queridos.
E na mitologia antiga, se você acessar principalmente aí um pouco da história do Egito, de outros povos também, muito da imagem do boi está relacionada com a adoração. Não que aquele ser, né, o boi em si era adorado, mas ele era como uma espécie de que os deuses cavalgavam os bois. Então eles fizeram um bezerro, né, uma representação ali de um boi, de um bezerro, e disseram, é festa ao Senhor. Então aqui aconteceu algo um pouquinho pior do que a gente pode imaginar, queridos. Eles misturaram o culto a Deus, porque a princípio eles achavam, ou estavam tentando cultuar a Deus, o Senhor. Mas misturaram, fizeram uma miscelânea ali, um sincretismo religioso para adorar ao Senhor. E aquele tipo de culto era ao Senhor, mas agradava mais a eles. A importância aqui não era se agradava ao Senhor, é se agradava a eles. E eles fizeram isso, queridos. E a terceira coisa, como nós vimos, que eles fizeram, foi esquecer de fato quem os havia tirado do Egito. Poucos dias antes, você sabe que ali no capítulo 19 e capítulo 20 do livro de Êxodo, nós encontramos Deus falando, especialmente o capítulo 20, que é a proclamação dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos começam dizendo exatamente isso. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Quem foi que tirou o povo do Egito? Moisés? Arão? Foi Deus quem tirou. Então, Deus havia deixado claro, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Só que você lembra o que você acabou de ler na Bíblia? Este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, foi embora, sumiu. E agora nós estamos aqui. Consegue entender, queridos? Eles perderam de vista quem de fato os havia tirado do Egito. Patriarcas e Profetas, na página 315, irmão White também comentando sobre essa história, escreveu assim, ó. Acostumados como tinham estado no Egito com as representações materiais da divindade, fora-lhes difícil confiar em um ser invisível, e tinham vindo a depender de Moisés para lhes sustentar a fé. Agora ele lhes fora tirado, dia após dia, semana após semana, passavam-se e ainda ele não voltava. Eles estavam acostumados com deuses. Agora tinha um homem ali, eles dependiam ou faziam a fé depender desse homem. E esse homem sumiu. Queridos, todas as vezes que nós colocamos ou fazemos com que a nossa fé dependa de alguma coisa, de alguém e não de Deus, nós seremos decepcionados e nós cairemos nas armadilhas do inimigo. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Talvez você se pergunte assim, pastor, que povinho, hein? Depois de verem todas as manifestações de Deus, o que ele fez no Egito, a libertação, as pragas, Deus falando, eles ouviram a voz de Deus. Como é que eles têm coragem de fazer isso? Poucos dias apenas depois, queridos. Nós não somos diferente deles. Alguém voltou, subiu o monte, não exatamente um monte, mas subiu para o céu, entre as nuvens. Ele disse, e quando eu for, Jesus, ele foi, queridos. Ele disse também, voltarei. Só que já fazem anos e anos, queridos, que ele foi. Não apenas, talvez 20, 30 dias, mais ou menos ali, que foi o tempo em que o povo fez aquilo, até que Moisés voltou ali, ou 40 dias mesmo, como a Bíblia diz. Já fazem séculos, queridos, que Jesus foi. Que ele disse que iria, mas que ele voltaria. Essa promessa tem sido anunciada por todos esses anos, por todos esses séculos, desde que ela foi feita, queridos. Especialmente a partir de 1844, quando o movimento milerita começou a pregar sobre a volta de Jesus, e depois a Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual você e eu fazemos parte, começou a anunciar que Jesus vai voltar, que ele foi e que ele volta. Essa mensagem tem sido anunciada aos 4 cantos deste mundo. O evangelho tem sido pregado e tem se dito, Jesus vai voltar, só que Jesus não voltou ainda. Ele demorou bem mais de 40 dias. E a lição você já entendeu, né? E nós? O que nós vamos fazer, queridos, enquanto ele não vem durante o tempo de tardança? Será que nós não corremos, queridos, enquanto nós esperamos, o mesmo risco
que Israel correu? Será que nós não estamos fadados a cometer os mesmos erros que Israel cometeu? Depois de ter tantas evidências de Deus, e depois de nós termos tantas evidências de Deus também, queridos, será que nós não corremos o mesmo risco, queridos, que Israel correu? Quais são os bezerros de ouro, queridos, que hoje nós estamos adorando, como Israel adorou no passado também? Quais são os deuses, queridos, diante dos quais nós temos nos prostrado nesse mundo, enquanto Jesus está no monte, ou enquanto Jesus está no céu, enquanto Jesus não vem? Nós precisamos pensar nisso, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, queridos. Primeiro, como nós temos administrado os recursos que Deus tem nos dado. Os dons, as finanças, o nosso tempo, a nossa saúde, o nosso corpo. Como nós temos administrado? Tudo isso vem de Deus, queridos. Veja o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, nos versos 17 e 18. Eu gosto muito desse texto. Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. A primeira coisa, queridos, para não cometer o erro, que Israel cometeu, é pensarmos quem é o autor, aquele que nos concede todas as coisas. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Lembra o que Deus disse para Israel? Que quando eles saíssem, eles levariam muitas dádivas, riquezas, enfim. Pois é, queridos. Aquilo eles não conseguiram por si só, mas foi Deus quem concedeu. Quando você olha para a sua vida, para as suas vestes, para a sua conta bancária, para as coisas que você tem, para o seu corpo, para si, nós precisamos entender, queridos, eu preciso entender, de que isso não é meu propriamente. Na verdade, nada é meu. Foi Deus quem deu, foi Deus quem concedeu essas coisas. E assim, queridos, nós precisamos, enquanto Jesus não vem, enquanto esse período de tardança continua, nós precisamos administrar, queridos, de forma correta os nossos bens, os nossos talentos, os nossos dons, né, que Deus nos dá, o nosso tempo, a nossa vida, cuidar da nossa saúde. Pastor Amin, na meditação matinal no dia 28 de junho de 2014, portanto, fazem mais de 10 anos isso, ele traduziu um artigo que ele leu, uma página, e ele incluiu naquela meditação. Foi uma das meditações mais lidas, eu acredito, nos últimos tempos. E eu trouxe para lembrar-nos, queridos, o que foi escrito naquela ocasião. O título da meditação daquele dia, 28 de junho de 14, num sábado, inclusive, assim, não é irônico? Você leu isso, você já ouviu isso, e eu quero repetir, queridos, para a nossa reflexão nesta manhã. Não é irônico que uma nota de R$20 nos pareça tão valiosa quando a colocamos na salva da oferta, mas tão insignificante na lanchonete, na pizzaria ou no supermercado? Não é irônico que nos incomodemos, ficando frustrados e enfadados, quando o culto demora 15 minutos a mais, mas não contemos o tempo diante de novelas, filmes e nossos programas prediletos da TV? Não é irônico que sejamos capazes de ler livros de contos, romances e aventuras durante grande parte da noite, mas não tenhamos tempo nem paciência para dedicar à leitura de 2 capítulos das Escrituras ou da lição da escola sabatina? Não é irônico que em casas de espetáculos, campos de esportes ou shows que apreciamos
escolhamos os primeiros lugares, mas na igreja buscamos os últimos assentos, pois aí pensamos, quanto mais longe, melhor? Não é irônico, queridos, que nos enchemos de entusiasmo e excesso de alegria ante a perspectiva de pequenos negócios, compras, venda de algum item, promoção no trabalho ou mesmo pela vitória do nosso time de futebol, mas nos tornemos um bloco de gelo, indiferentes e distantes quando se trata das coisas do reino de Deus? Não é irônico que estejamos sempre muito ocupados, cansados ou doentes para ir aos cultos, mas sempre encontramos tempos e dificilmente estejamos cansados ou doentes para conversar com amigos, frequentar festas ou participar de passeios? Não é irônico que assistindo a um filme diante das fantasias e tolices de Hollywood, não conversemos, nem permitamos que outros conversem perto de nós, mas na igreja, na presença do Criador do Universo, reverência e silêncio não apareçam coisas, ou não pareçam, coisas importantes? Não é irônico que digamos não entender partes da Bíblia e desistimos, de tentar compreendê-las, mas em relação a fofocas, não tenhamos qualquer dificuldade em fazer perguntas e pesquisar todos os detalhes da questão? Não é irônico que todos queiram ir para o céu e assumam que chegarão lá, a despeito do que creem, pensem, dizem, fazem ou vivem? Realmente tudo isso me parece muito irônico. Queridos, que reflexão importante para nós que estamos no tempo da tardança, melhor dizendo, esperando Jesus voltar. Como nós temos administrado o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos tesouros, aquilo que Deus nos concede, a nossa saúde, queridos. Como nós temos feito? Nós precisamos pensar nisso, queridos. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Pensa comigo. Aquilo que você dedica mais tempo, aquilo que você dedica mais recursos, aquilo que você mais pensa, queridos, é aí que está o seu coração. Pode ter certeza disso. É aí que está o seu Deus. É para nós pensarmos, queridos. É um puxão de orelha para mim, pensar o que eu estou fazendo enquanto Jesus não vem. Queridos, nós temos muitos motivos para servir a Deus, para adorar a Deus, para entregar a Deus aquilo que Ele pertence, que é tudo. A criação, queridos, Ele nos criou. A redenção, Ele nos redimiu. O cuidado, queridos, é Ele quem cuida de nós, quem provê todas as coisas. Então, enquanto Jesus não vem, durante esse tempo de tardança, queridos, vamos adorar a Deus. Porque Ele nos criou, porque Ele nos redimiu, porque Ele cuida de nós. Vamos dedicar esses dons, a nossa saúde, a nossa vida, os nossos recursos, os nossos talentos, o nosso tempo, queridos, a louvar e agradecer a Deus por essas bênçãos que Ele tem nos concedido. Outro perigo, queridos, que tipo de culto nós temos prestado a Deus? E aqui eu poderia gastar muito tempo falando sobre tipos de culto que são apresentados hoje, queridos. Eu selecionei alguns e depois você pode pensar em outras questões também, mas será que o tipo de música que nós apresentamos no púlpito, na plataforma, aqui nesse lugar, queridos, não tem sido hoje um tipo de música assim, The Voice, que quanto mais grita, mais emoção os ouvintes têm e mais louvado é o cantor ou a cantora? Parece que o louvor hoje virou extensão vocal, né? Aquele que consegue ir mais longe, que consegue subir mais alto, esse de fato é cantor, queridos. E o nosso púlpito, queridos, será que não tem sido ocupado muitas vezes por palhaços, que ao invés de abrir a palavra de Deus e levar pessoas à reflexão, a suplicar o perdão dos pecados e uma vida de reflexão e entendimento de que o tempo que nós estamos nos aproximando é crucial para a nossa vida eterna, tem feito o povo dar risada? Charles Spurgeon, um pregador conhecido do passado, ele escreveu, ele não é profeta, pelo menos a gente não considera como um profeta, mas parece que ele estava profetizando e ele escreveu assim: chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando ovelhas, haverá palhaços entretendo bodes. É forte essa frase, queridos. Só que o pior de tudo não é a música The Voice, embora seja terrível. O pior de tudo, queridos, não é
não são os palhaços ocupando o púlpito. O pior de tudo, queridos, é que quando nós assistimos isso, quando nós ouvimos isso, a gente aprova, a gente gosta, a gente aceita, a gente fica feliz, a gente dá risada, a gente interage, a gente acessa, a gente assiste. O pior de tudo é isso, queridos. Enquanto Moisés estava no monte, eles procuraram um tipo de culto que os agradava. Queridos, enquanto Jesus está no céu, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Procurando um tipo de culto que nos agrada, mas nem de longe agrada a Deus? Enquanto Ele não vem, queridos, que tipo de culto nós estamos prestando ao Senhor? É claro, queridos, que às vezes a gente utiliza de algum recurso de linguagem para quebrar o gelo, para fazer com que a igreja, que de repente, ou a audiência, preste um pouco mais de atenção naquilo que está falando. São técnicas de comunicação, isso acontece. Agora, ficar fazendo o povo o tempo todo, dar risada, fazendo palhaçada, contando história, e Bíblia que é bom, nada. Aí é problema. Mas como eu disse, o pior não é isso. Sempre tem o pior, queridos. O pior é a gente gostar disso. E a gente procurar só isso. E a gente entender que culto é isso. Quanto mais grita, quanto mais palhaçada faz. Hoje foi legal. Aí você vai e enfrenta o diabo na esquina da sua casa. Por alguma situação que acontece. A risada que você deu, o grito que você ouviu não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Queridos, quantas pessoas eu tenho visitado, não só aqui, no meu ministério, nesses 16 anos de ministério. Pastor, olha, eu estou assistindo a um pregador, ele não é adventista, pastor, mas é muito legal as coisas que ele faz. Sim, queridos, legal é mesmo. Vai num show de humor, é legal. Vai escutar coisas que as pessoas falam por aí no teatro, enfim, é legal, queridos. Não é de legal que a gente precisa. A gente precisa de alimento sólido da palavra de Deus. Então para de ficar dando ouvidos, queridos, para palhaços que ficam entretendo bodes. Você precisa de ouvir a mensagem que alimenta ovelhas e que guia para os pastos verdejantes da palavra de Deus. Patriarcas e Profetas, página 252. A humildade e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos os que vão à presença de Deus. Em nome de Jesus, podemos ir perante Ele com confiança. Não devemos, porém, aproximar-nos dele com ousadia presunçosa, como se ele estivesse no mesmo nível que nós outros. Aos que se dirigem ao grande, todo-poderoso e santo Deus, que habita na luz inacessível, como se dirigisse a um igual, ou mesmo inferior. Aos que se portam em sua casa conforme não imaginariam fazer na sala de audiência de um governador terrestre. Tais devem lembrar-se de que se acham à vista daquele a quem serafins adoram, perante quem os anjos velam os rostos. O outro tipo de culto, queridos, que nós corremos o risco de oferecer para Deus, é um culto irreverente. Um culto que não respeita a presença de Deus. Isso a gente faz dentro da igreja, por exemplo. E a gente corre esse risco de fazer isso, queridos. Lembre-se que Israel estava promovendo uma festa ao Senhor. Mas o tipo de culto que estavam prestando não era o culto que agradava ao Senhor. E às vezes a gente corre o mesmo risco, queridos. Eu corro esse risco. E a gente precisa pensar nessas coisas, queridos. Lembre-se, nós temos um Deus pessoal. Nós estamos estudando isso na lição da escola sabatina. Como Deus nos ama, como Deus está próximo de nós, como Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, queridos. Se você não tem estudado a lição da escola sabatina desse trimestre, ainda dá tempo de você adquirir e estude. E além de estudar, participe da escola sabatina aqui na igreja. Agora, lembre-se, Deus continua sendo Deus. Ele não é um igual, queridos, nem inferior a nós. Muitas vezes, queridos, nós deixamos de reverenciar a Deus com a nossa vida. E no culto que nós prestamos a Deus, não estamos nem aí para Deus, na verdade. Estamos disponíveis apenas para agradar os nossos sentidos. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Alguém já me perguntou um dia, já me perguntaram várias vezes: pastor, o senhor é contra as palmas? Não, queridos, eu não sou contra as palmas, eu bato palma. Quando eu era comportor, batia muita palma, vendendo livro e revista. Quando eu vou em um lugar que é feita uma apresentação, eu bato palma. Agora, queridos, eu não sou contra palmas, e eu acho que ninguém deve ser contra palmas, mas nós precisamos pensar um pouquinho na questão da reverência. Aqueles que são mais
não vou dizer antigo assim, porque eu vou me incluir no meio, mas tempo de igreja. Você lembra que no passado a gente não batia palma na igreja? E a partir de um tempo para cá, a gente começou a bater palma para tudo, né? Cai um mosquito lá, palma para o mosquito que caiu. Não tem problema, queridos, a questão da palma. O problema é que a gente acaba tornando isso de forma irreverente. Eu já presenciei, inclusive aqui nessa igreja, em batismos, por exemplo, que o povo começa a bater palma e aí depois já acompanha o quê? O assobio e o grito. Então, queridos, para evitar, não estou dizendo que esse é o motivo, mas é um dos, para evitar, não vamos fazer isso. Lembra do aceno JA? Está aí o significado dele. Amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus. E ali, o dedão, assim, ajoelha. Pastor, mas se alguém de fora vem aqui pedir para a gente bater palma, faz assim. Queridos, sabe por quê? O que acontece? Dança, por exemplo. Não vou entrar nos detalhes, mas só para usar isso para explicar. A Bíblia fala de danças, não isso que a gente vê por aí. Movimentação do corpo, enfim, alguma coisa. Você imagina se tivesse dança hoje? A última menção que a gente encontra na Bíblia sobre dança é lá na parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, não se fala depois de dança. Talvez porque a questão havia sido deturpada. Mas a Bíblia fala de dança. Aí você imagina, não, nós vamos ter dança na igreja agora. Me perdoa a expressão, queridos. Mas daqui a pouco ia ter gente descendo na boquinha da garrafa aqui. Porque nós somos assim. Aí tem que limitar a dança. Até aqui pode, aqui não pode. Então a gente não faz isso. E as palmas, queridos, às vezes acabam depois seguidas de assobio, de grito, de uhul. E vai, e é isso. Então, queridos, vamos evitar, porque isso tudo acaba com a nossa reverência. Eu não sou contra a palma. Se você quiser continuar batendo, não há problema nenhum. Ninguém vai ser disciplinado por isso, de forma alguma. Eu só estou ajudando, queridos, ou trazendo isso para a gente refletir. Para a gente pensar que tipo de culto nós estamos oferecendo ao Senhor. Olha o que o Dr. Rodrigo escreveu na meditação. Quantos têm a meditação matinal deste ano? Que bênção, muita gente tem. Se você não tem, adquira. Ainda é possível, está uma bênção. Na quarta-feira agora, dia 22 de janeiro. Foi quarta, né? Isso. Igreja não tem, vamos ler junto? 1, 2, 3, espera lá, vamos lá. Para organizar um negócio. 1, 2, 3. Igreja não tem palco, tem púlpito. Não tem plateia, tem congregação. Não tem artistas, tem ministros. É isso, queridos. Isso é igreja. Não é casa de show, não é teatro, é igreja. Deus está aqui e nós estamos aqui para adorar. Enquanto Jesus não vem, queridos, nós precisamos pensar nessas coisas. A nossa vida, queridos, deve ser um culto de adoração. Sem obediência a seus mandamentos, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Então, ao ouvirmos a presença de Deus, queridos, nós vemos para celebrar a criação, o cuidado de Deus, uma vida de fidelidade a Ele. Queridos, os mensageiros de Deus não devem seguir em seus esforços para atrair o povo os métodos do mundo. Não há palavras capazes de descrever devidamente as profundas bênçãos do culto genuíno. Quando os seres humanos cantam com espírito e entendimento, os músicos celestiais apanham a harmonia e unem-se ao cântico de ações de graça. Queridos, quando nós prestamos um culto do jeito que agrada a Deus e não do que agrada a gente, e tem que agradar a gente, que seja a forma que agrada a Deus, os anjos se unem em sons de louvor conosco, queridos. Não é bom saber que os anjos estão presentes? Que eles estão unidos, cantando, quando o louvor é ministrado, quando a palavra é pregada? Que a atmosfera celestial enche esse lugar, queridos. Vamos fazer isso, queridos, enquanto Jesus não vem, durante esse tempo de tardança. E por fim, queridos, para terminarmos, um outro erro que Israel cometeu foi perder de vista quem era o Deus deles. Queridos, quem tem sido, ou quais são os deuses hoje? Que deuses nós temos adorado? Será que é um político? Pessoas brigam, perdem amizade com a família, defendendo um político. Será que esse tem sido seu Deus? Será que o seu Deus tem sido um time de futebol? Que pessoas também brigam e discutem e morrem por isso. Quantas vezes nós encontramos aí torcedores morrendo? Queridos, nós encontramos gente dando a vida
por Jesus. A história dos apóstolos, dos discípulos, dos primeiros cristãos. Tem gente dando a vida pelo seu time de futebol, queridos. Fala para mim se isso é um Deus ou não é. Será que os deuses que nós adoramos hoje têm sido os nossos líderes religiosos? Não há problema nenhum em você admirar um pastor, você gostar da mensagem que ele prega, o cantor, a música que ele canta, de preferência se não for The Voice. Mas entenda, é ser humano, é carne e osso que nem você, pode falhar, como acontece, a gente vê de vez em quando por aí. Lembre-se que instrumento é uma coisa, quem executa o instrumento é outra coisa totalmente diferente. São vasos, mas vaso pode quebrar, queridos. Sua confiança deve estar no Senhor. Será que é você mesmo o seu Deus? Eu faço do meu jeito, eu faço do jeito que eu quero. A filosofia do Frank Sinatra, né? My way. Faço do meu jeito, da minha maneira. Será, queridos? Quais são os deuses hoje? Será que nós temos perdido de vista quem realmente é Deus? Queridos, presta atenção nesses textos e com eles eu encerro a mensagem desta manhã. Olha que coisa linda que Deus está dizendo para você. Mas agora assim diz o Senhor que te criou. Coloca o seu nome aí. Rubens, Regina. E que te formou. Coloca o seu nome aí. Marcelo, João. Não temas, porque eu te remi, Deus está dizendo. Chamei-te pelo nome. Tu és meu. Que Deus na face da terra, queridos, neste universo, pode declarar e fazer o que Deus está dizendo aqui, que te chama pelo teu nome, que conhece o seu nome, sabe quem você é, sabe o seu CPF, o seu endereço, sabe as dores do seu coração, sabe o que te alegra, sabe o que te entristece. Não existe Deus, time de futebol, líder religioso, político ou qualquer coisa nesse mundo, queridos, que tenha condições de fazer isso. Seu pai, por mais que te ame, sua mãe, por mais que te ame, não se compara ao amor que Deus tem. Conhece o íntimo da alma, queridos. Esse é o Deus, queridos. Esse Deus. Olha o outro texto de Isaías, no capítulo 41, verso 10, que é conhecido de todos nós. A gente sabe decora esse texto. Não temas. Se existe uma coisa que esse mundo nos apresenta é medo. Medo se vai ter dinheiro ou não para pagar as contas. Medo se vai perder o emprego ou não. Medo se eu vou conseguir estudar ou não. E se eu me formar, será que eu vou conseguir trabalhar? Tantos são os medos que nós temos, queridos, porque nós temos em nós um instinto de preservação. É claro que nós precisamos preservar a nossa vida. E se assim não fosse, haveria problema. Só que Deus está dizendo assim, ó, não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você, por melhor que você seja, você nunca vai chegar. Eu, por melhor que eu seja, nunca vou chegar como Deus é. Eu não consigo me sustentar, se não for pela bênção de Deus, queridos. Veja, então, às vezes estamos procurando outros deuses, queridos, mas nós temos um Deus, o único que existe na verdade. Os outros são criaturas, coisas que a gente cria. E olha esse último texto então, Isaías 43, verso 25.